Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa live. Eu sou Mariana Valadares, jornalista da FUBESP. Estamos aqui nessa sexta-feira para falarmos de um assunto muito importante para os beneficiários do Banesprev, os perigos do novo Plano CD, criado pelo Banco Santander. Peço desculpas em nome do presidente da Associação, Camilo Fernandes, que por motivos pessoais não pôde estar conosco, como previamente divulgado. Então, para a mediação da nossa live, o novo secretário-geral da FUBESP, Mário Raia, que vai bater um papo com Maria Auxiliadora, ex-diretora administrativa e financeira eleita do Banesprev e ex-conselheira eleita do Conselho Deliberativo do Banesprev. No suporte técnico, minhas colegas, as jornalistas Letícia Cruz e Érica Soares. Durante o bate-papo, envie suas perguntas e suas dúvidas. Lembrando a todos que logo após a nossa live, ela ficará disponível em nossa página do Facebook, em nosso site e nosso canal do YouTube. Por isso que é muito importante seguir as nossas redes sociais. Agora deixo vocês com o Mário e com a Maria. Obrigado. Boa noite para você que está nos assistindo agora nessa live aqui. Vocês têm noção, a gente tem noção aqui, a FUBESP tem grande noção de que o tema é muito importante e vai afetar a vida de milhares de trabalhadores aqui. Bom, a Mari me apresentou, eu sou o Mário Raia, estou assumindo agora como secretário-geral da FUBESP, aqui com a companheira Maria Auxiliadora, que já foi, inclusive, diretora do Banesprev, grande e valorosa companheira, e eu também faço parte da CONTRAF, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. A ideia aqui hoje não é esgotar o tema, a ideia é fazer um bate-papo com vocês tranquilo. Estamos abertos aqui também para receber perguntas, vamos tentar responder, mas não se extingue aqui nesta live de hoje o tema. A gente pretende fazer outras lives e tal, mas a ideia é dar um pontapé inicial para a discussão desse tema importante, que nos aflige todos, e é por isso, eu creio, que todos nós estamos aqui, que você aí está aí nos assistindo, né, Maria? Isso. Bom, eu já vou também fazer os meus cumprimentos, como muitos me conhecem, outros não, claro. Eu sou a Maria Auxiliadora, como já apresentada aí pelos nossos companheiros. Quero inicialmente aqui cumprimentar a todos vocês, principalmente aqueles abrangidos por essa avalanche que tem nos colocado aí à frente. O Santander realmente trouxe um problemão grande para todos nós, então aqui já me solidarizando com todos os abrangidos, que é praticamente a população toda do Banesprev, tá? Então quero já agradecer também às entidades sindicais e associativas que sempre nos apoiaram. Se não fossem essas entidades sindicais e associativas, certamente não estaríamos aqui hoje falando desses nossos planos, porque certamente teriam sido extintos lá atrás. Então, foi a valorosa luta dessas associações, a FUBESP, sindicato, as demais associações representativas dos aposentados, todas elas aí na luta, a FABESP, a BESPREV, numa luta grande para que a gente pudesse chegar aqui. Tá? Então, era a primeira saudação seria para essas entidades e, antes das entidades ainda, para os abrangidos aí, como eu fiz no início da nossa apresentação. Obrigada. Legal, Maria. É muito bom estar com a Maria aqui. A Maria tem um grande conhecimento, uma grande bagagem, pelos órgãos que ela já participou, que ela atuou, e está aqui discutindo hoje com a gente para levar a cabo a discussão desse plano. Antes de entrar na discussão do plano, das alterações que o Banesprev quer fazer nos planos de previdência, enquanto membro da CONTRAF, e aqui chamaria de um pouco do braço sindical, embora as entidades também defendam todos os trabalhadores, eu quero lembrar aqui, e a gente volta a falar isso durante, mas já é importante noticiar, que a gente soube anteontem, que alguns sindicatos entraram com ações contra o Banesprev. Você que está nos assistindo e tem acompanhado todas as notícias nos sites da FUBESP, da BESPREV, da FABESP, do Banesprev, inclusive, sabe que o plano já aprovou a criação do plano CD. A gente vai discutir isso aqui durante a live de hoje. Mas a gente já tem notícias também que alguns sindicatos já entraram com ações e já o sindicato do Rio de Janeiro ganhou uma liminar, na qual ela diz que o Banesprev tem que se abster de implementar qualquer mudança sem que ele implemente o grupo de trabalho
que foi acordado num termo de compromisso Banesprev, que o banco firmou junto às entidades sindicais, a Contraf, as federações, o Sindicato de São Paulo, todos os sindicatos. Então, a gente já tem aí uma primeira vitória, mas nós vamos, ao desenrolar disso, daqui da live hoje, falar um pouco mais sobre isso. Tá? Vamos começar a falar dos planos de previdência aqui, mas, Maria, eu queria lembrar, acho que você lembra também, há uns 15 anos atrás, quando eu estava te conhecendo tal, e estava me inteirando dessa questão de plano de previdência, eu te fiz uma pergunta, né? E eu falei, Maria, me explica melhor o que é plano BD e o que é plano CD, né? E engraçado que a gente está aqui agora 15 anos depois, né, numa live, acho que eu sei, né? Todo mundo sabe, mas vamos deixar claro aqui para todo mundo, né? Até eu sei que tem gente que não é exatamente do Banesprev nos assistindo. O que é plano BD e plano CD? Vamos deixar claro isso para que aí a nossa conversa caminhe bacana depois. Ótimo. Eu acho que é fundamental explicar. O nosso público é um público esclarecido, né? Até porque participamos de uma luta grande contra a privatização do Banespa e Banesprev era um tema muito presente, até porque era o nosso futuro que estava ali sendo debatido. Então, de fato, eu sei que o público está acostumado com esses termos, porém, considerando que a maior parte é aposentada e já se desligou um pouco dessas questões, até porque quando você se aposenta, você pensa, né, e deveria ser assim, que você adquiriu o direito, né, de ficar tranquilo no seu, passeando, cuidando de neto, de filho, ainda se for o caso. Então, realmente, tem que relembrar, porque faz tempo, né? Então, é o seguinte. Então, o que significa o plano BD e o plano CD? O plano BD é o plano de benefício definido, como a própria sigla diz. Então, como é que é constituído um plano de benefício definido? Olha, é um grupo que faz parte, é um coletivo, você faz um estudo, né, o atuário faz um estudo e vê qual a necessidade, né, de recurso para garantir a aposentadoria de todo aquele grupo, né, até que se aposente o último que sobra aí no plano, inclusive com os seus pensionistas. Ou seja, são cálculos complexos, atuariais, mas que você tem a garantia de que vai receber alguma coisa que está definida. Nada mais previsível do que um plano de benefício definido, como o nome diz. Óbvio que você pode ter alguns percalços pelo caminho, você pode ter algum déficit por conta de investimento que nem sempre performa como você gostaria que performasse, outras situações também que pode acontecer, uma falta de aporte, como é o caso do Plano 2, que o Santander se omitiu, né, de fazer um aporte que era relativo a um tempo passado, porque quando entramos no plano, todos nós já tínhamos um tempo passado no banco. Então, essas coisas acabam levando a alguns probleminhas com o plano, mas nada que não seja sanável aí no processo. Então, o plano de benefício definido, como o nome diz, você tem o benefício definido, pode ter que pagar no percurso alguma contribuição extraordinária para equilibrar o plano, mas o que é que tem de melhor nesse plano? É mutualista. Então, assim, esse mutualismo faz com que você consiga manter a aposentadoria de todos, considerando que uns podem deixar umas sobras para os outros. Então, é assim, tem lá uma esperança de vida que é determinada por uma tábua de mortalidade, e aquela esperança de vida para todos, sei lá, vamos pegar aqui, ao nascer é 78 anos, aos 60 você vai viver pela tábua até os 86. Mas tem pessoas que morrem antes, infelizmente, e outras que, felizmente, duram muito mais. Então, esse mutualismo faz com que as reservas sejam suficientes para manter as aposentadorias, né? Então, isso é muito bom. É o mutualismo que está ali dentro daquele grupo que faz com que seja possível aposentar a todos com os benefícios já definidos e não tenha tanto percalço e tanta imprevisibilidade na sua vida de aposentado. Agora vamos para um plano CD.
que é um plano de contribuição definida. Nesse plano, você sabe quanto contribui, mas você não sabe quanto vai receber. Você pode ter uma ideia, você tem uma ideia, olha, se eu conseguir acumular 1 milhão, eu faço uma ideia aqui que eu posso receber por 20 anos, sei lá, 4 mil reais, porque eu tenho 1 milhão. Mas, assim, todos os percalços que ocorrem, você vai sempre acabar afetando o seu benefício. Ou seja, o benefício não é definido. Qualquer problema, como nessa pandemia que está aí, que os ativos todos ficaram lá embaixo, a precificação dos ativos teve grande problema, os planos de contribuição definida estão sofrendo bastante, a ponto de até já estar causando preocupação aí entre os reguladores, né? Eu já vi debates em nível de Conselho Nacional de Previdência Complementar, que assim, o pessoal fala, como é que vai fazer se o benefício de uma pessoa começa a cair tanto que não dê para pagar suas contas, é um problema sério. Esse é o plano CD, contribuição definida. Então, qual a grande diferença mesmo aí aqui? No plano BD, você tem o seu patrocinador, que quando tem algum problema no plano, ele é chamado e obrigado a dividir com você a resolução desse problema. Então, temos as contribuições extraordinárias que pagam os patrocinadores e pagam os participantes. Agora vamos para o plano contribuição definida. Todo o recurso que você não tiver para conseguir manter o seu benefício, ninguém vai cobrir para você. O que vai acontecer é que seu benefício vai cair. Tá? Então, é assim, o ajuste é feito todo no benefício. Muitos dizem, mas eu vou para um plano CD porque lá não tem déficit. Óbvio, não tem déficit porque ele já vai pagar o déficit. O déficit vai estar no próprio benefício dele. Óbvio que não vai ter déficit porque ele não tem que equilibrar o plano para manter o benefício. Simplesmente ele já sofre no próprio benefício o pagamento imediato. O décimo você ainda pode pagar por um determinado número de anos e ainda com a ajuda do patrocinador. E a queda do seu benefício é um problema único e exclusivamente seu. Não sei se ficou claro, podem perguntar se não ficou claro. Vamos à disposição. É isso, Maria. Vamos lembrar, então, um pouquinho desse histórico aqui, rapidamente, antes de entrar no debate dos planos, né? E, além de histórico, a conjuntura atual. A gente está vivendo aqui um momento de crise sanitária mundial, um momento de pandemia, né? Nós estamos sendo aqui abrangidos por um ataque nunca antes visto por nós, pelo menos na nossa geração, desde que nos conhecemos como gente. Eu acho que é a maior crise pelo qual o mundo passa, sem falar em crise econômica e social e etc. Né? Então, esse momento é extremamente importante. E é nesse momento que o Banco Santander vem atacando os trabalhadores da ativa, ameaçando de demissões, e os trabalhadores aposentados, que no Brasil são conhecidos como assistidos, né? Tentando investir em cima do que nós chamamos de joias que nós temos, que são o Banesprev e a Cabesp. Maria, antes de entrar nessa discussão, vamos lembrar que lá em dezembro, o Banesprev fez uma movimentação de remarcar todos os títulos que ele tinha. Os títulos que o Banesprev tinha eram marcados na curva, e o Banesprev fez uma marcação de títulos a mercado, né? No momento, a gente achou muito estranho, a FUBESP, junto com as entidades parceiras, a Contraf, o Sindicato de São Paulo e todos, fomos para cima, como sempre fizemos ao longo da história, né, em defesa dos trabalhadores, da ativa e de aposentados. Então vamos para cima com essa mudança, mas ainda parava uma dúvida no ar, né? Esse movimento agora em dezembro. Quando vem em janeiro, fevereiro, vem a apresentação, então, da alteração desse plano, da criação desse plano CD. Então ficou muito claro para a gente aquele movimento lá de dezembro de mudança de marcação dos títulos, né? Já tem uma pergunta aqui, né? Explica só para a gente rapidinho aqui o que significou essa mudança de marcação dos títulos da curva para a marcação dos títulos a mercado. Tá. Realmente foi um movimento muito estranho. O que significa inicialmente um título marcado na curva ou um título marcado a mercado? Significa o seguinte: quando você compra um título público, e os nossos eram todos títulos públicos, e era a maioria expressiva da nossa carteira, estava marcada na curva, significa o seguinte: você compra o título, e o título, o governo federal te diz, vou pagar 7% ao ano mais IPCA, vou pagar 6% mais IPCA, os vários papéis. Então,
você já tem ali aquela previsibilidade. Então, mês a mês, é como se você seguisse bem a curva do papel, é como não, você segue a curva do papel, e aí mês a mês você vai apropriando aquele ganho, até que você chega daqui 20 anos, 15 anos, depende do prazo de papel, até 50 anos, 40, sei lá, você chega lá e você apropria no final exatamente conforme você contratou lá no início, quando você comprou o papel. Isso dava uma estabilidade muito interessante aí para as nossas carteiras, sabe? Porque na medida que as taxas ficam mudando muito no mercado, porque no compra e venda de papéis no mercado, né, as taxas sobem e descem de acordo com a procura por este ou aquele papel, quando você realmente tem os títulos marcados ali na curva, apropriando exatamente os ganhos que você contratou na hora que comprou o papel, você fica com a sua carteira muito estável. Tanto é que você nunca viu as carteiras do Banesprev apresentarem grandes solavancos, grandes perdas, nunca, porque a gente tinha uma previsibilidade. Aí, quando chega em dezembro, o Banesprev, é que a gente está até confundindo o banco com o Banesprev, porque está tudo tão junto, o Banesprev simplesmente apresentou uma proposta de remarcar todos os títulos a mercado, o que significa jogar todos os nossos títulos para variar de acordo com a variação das taxas de mercado, ou seja, você entra no que se chama de volatilidade, e a volatilidade não é boa para ninguém. Quem é que precisa ter tantos títulos marcados ao mercado? Normalmente, planos que têm muitos resgates, aqueles planos abertos que os bancos vendem, que mais parecem uma aplicação financeira do que uma previdência, né? Você põe o dinheiro, daqui a pouco você tira, você não vai se aposentar com aquilo. Então, realmente, para quem tem esse volume de saques para cumprir, realmente, se o banco tem do lado de lá, ou o fundo de previdência, que está pagando resgate toda hora, é evidente que tem que estar com os títulos marcados a mercado, porque precisa vender para fazer dinheiro para pagar. Não é o caso dos nossos planos, evidentemente. Os nossos planos são planos maduros, com as pessoas quase todas aposentadas, gente. Então, essa remarcação dos títulos para mercado, além de ter sido feita fora dos normativos, porque a norma diz o seguinte: depois que você tiver com os títulos marcados na curva, você só pode marcar mercado se houver um fato muito relevante, alguma coisa diferente do que seria o previsível, uma coisa muito diferente, e você tem, inclusive, que explicar e levar para o Conselho Deliberativo um estudo atuarial, a explicação, o porquê daquilo, tá? Porque você não pode sair marcando e desmarcando ao bel prazer. E o banco entendeu fazer aquilo, e a gente batalhou muito. Eu era do Conselho Deliberativo à época, registramos na ata que aquilo era um absurdo, que a gente ia cair numa volatilidade, que a gente não precisava dessa liquidez, que todos os nossos estudos de liquidez são feitos anualmente, a gente, de fato, não precisava daquilo, dessa volatilidade, e a gente tinha certeza que alguma coisa o banco estaria tentando fazer para buscar uma liquidez tão grande, tão imensa naquele momento, né? A gente imaginava que alguma coisa muito estranha o banco estaria querendo fazer, e aí veio a se configurar agora o que ele estaria querendo fazer. Pegar pegar os nossos planos de benefício definido, muito bem estruturados, né? E de repente jogar nesse turbilhão aí de mercado, que estão evoluindo de tal forma, a volatilidade é tamanha que, olha, eu vou dar aqui só um exemplo: a gente fechou dezembro com 25 bilhões de patrimônio, tá? O patrimônio total o patrimônio só dos planos que vão ser atingidos por essa questão aí de migração. 25 bilhões de patrimônio, 25,6. Se você pegar em março de 2020, nós já perdemos 1 bilhão e 400, nós já estamos com 24,2 bilhões, o que mostra que a volatilidade leva a perdas grandes, pode levar a ganhos também, claro, mas a gente não precisa de ganho enorme e nem de perda enorme, a gente precisa de ganho suficiente. Seria o ganho suficiente para cobrir aquela taxa que a gente espera que os nossos
recursos rendam para cobrir as nossas aposentadorias, nem mais nem menos. Tanto é que tanto é chamado de desequilíbrio um déficit num plano desta modalidade de benefício definido, quanto um superávit. Não é para ter superávit imenso, as duas coisas são desequilíbrio, porque o que a gente precisa é do necessário, não precisa ficar girando aí no mercado nesse desespero. E então a gente viu agora o porquê de tudo isso. Mas está bem registrado na ata e nós vamos ver o que dá para fazer, considerando que a gente vai ter perda grande se realmente a gente não conseguir barrar isso aqui. Tá joia. Você citou lá atrás, você falou de reservas matemáticas, de plano de mutualismo e tal, né? Tem uma pergunta macro aqui, que eu acho que aí é política, a gente pode debater. Quem é que ganha, né, Maria, com a migração desse plano de BD para CD, né? Com certeza não é o participante. Você falou de volatilidade do mercado, essa mudança de marcação na curva, que já deixamos para trás, vai ser refletida também para quem tiver o plano CD, tá certo? Ele vai estar com essa volatilidade. E entrando nas questões que o banco pontua, que o banco usa de sedução para convencer os participantes a fazerem a migração, o primeiro ponto que ele coloca é justamente falar da reserva matemática, né? Porque o argumento que ele diz é que agora o participante vai ter a reserva matemática dele individualizada, ele vai ter mais clareza, ele vai poder ver isso na sua própria conta, essa reserva matemática individualizada. E no plano BD, o banco diz que ele não é dono desse recurso, né? Ele não sabe exatamente o recurso, o que está e tal. Então o banco usa isso como um argumento, que agora ele vai ter a sua reserva individualizada. O que a gente pode falar disso, Mariana? Bom, esse é o pior dos mundos, né? Como a gente estava dizendo lá no começo, o mutualismo é que garante a sua aposentadoria, mesmo que você tenha que, eventualmente, junto com o patrocinador, é bom sempre lembrar, junto com o patrocinador, tenha que fazer algumas contribuições extraordinárias para cobrir eventuais déficits. Para quê? Para manter o recurso necessário para cobrir a sua aposentadoria. Porque quando você entra no plano de aposentadoria, você não entra no plano de aposentadoria para ter uma reserva sua, para chamar de sua, não precisa disso. Você entra num plano de aposentadoria para ter benefício razoável, decente, que te dê tranquilidade na velhice. Então, para que você quer saber da sua reserva? Para que você quer ter uma reserva? Para que exatamente? Se você, no mutualismo, você consegue uma aposentadoria melhor. Então, o que acontece? Quando você sai do plano BD, com a quebra desse mutualismo, vocês lembram que eu falei lá no começo que o mutualismo faz com que algumas sobras de pessoas que, infelizmente, morrem mais cedo ou saiam do plano, acaba cobrindo a diferença que faltaria para a aposentadoria daqueles que vivem além da tábua de mortalidade. Então, a primeiríssima perda de quem sai de um plano BD com as suas reservas para um plano CD é que, de pronto, ele já perde esses ganhos que se chamam ganhos atuariais. Então, de cara, ele já perde esses ganhos. Bom, aí ele vai para o plano CD com uma reserva que já vai ser menor, vai ser aviltada. E, além disso, tem outras questões aí nos cálculos dessas reservas que depois a gente teria que detalhar, talvez numa outra live, que acaba sendo reduzida por algumas outras coisas, tipo, vamos pensar aqui, diversas ações que tem contra o Banesprev, então a sua reserva já está deduzida de um volume de dinheiro que deixa lá para uma contingência, então na hora que você sai, com quem fica esse dinheiro? Já está fora da sua reserva, porque está lá guardada para eventualmente pagar o valor que o Banesprev venha a ser condenado por um juiz. Então, isso está lá. Veja bem, nós estamos com uma ação pelo serviço passado, para o banco cobrir o serviço passado, que vem se arrastando há muito tempo. Então, é o seguinte, se o banco vier, se o Banesprev vier a perder, ou o banco vier a ser condenado a pagar essa ação aí, de colocar esse dinheiro, se você sair, você deu quitação, acabou, você não tem mais o que reclamar. Então, tem uma série de coisas que tem lá dentro de um plano BD, que ficam lá num cantinho guardadas, que
dependendo do desenrolar das coisas, ela pode servir para aumentar as reservas e fortalecer os planos lá na frente, entendeu? Então, tudo isso você vai deixando para trás. Tem outras coisas também que a gente, se for colocar aqui, uns fundos que se formam para atender determinadas coisas que o atuário calcula lá, determinados fundos que ficam também apartados e que tudo pode, um dia, havia reverter para você, participante do plano benefício definido. No plano CD, você vai sair, vai largar tudo isso para trás, entendeu? Além de já cair muito a sua reserva, porque também aquela parte que você ia pagar como contribuição extraordinária para recompor as reservas, isso aí já sai também, essa parte já sai. Então, a sua reserva vai encolhendo, 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 daqui a pouco você sai com uma reservinha super pequena e que não vai te garantir quase nada de benefício, entende? Essa é a dificuldade. Isso faz parte daquela pergunta que eu fiz e que a gente conversa com todo mundo, né? Quem ganha com essa mudança de plano BD para CD, né? Obviamente é o Banco Santander, é o banco que ganha isso, né? A gente fala, tá bem, é o Banesprev? Não, é claro, o Banesprev que é o fundo de previdência, mas do qual o banco é o patrocinador, né? Sim, o banco, só o banco. A nossa avaliação... Oi? Tá, vou te cortar um pouquinho só para dizer que isso é uma transferência de risco. O banco sai do risco e joga o risco só para cima do participante. É só isso. Exato. É uma transferência. Na verdade, então, o que eu estou dizendo é o seguinte, quando eu falei de volatilidade e tal, assim, a gestão fica toda agora por conta do participante, ativo ou assistido, né? O banco, ele quer gestionar os ativos do Banesprev. Ele está interessado nas taxas de comissionamento, nas taxas de administração dos valores dos ativos do Banesprev. Ele está querendo, na verdade, se livrar do passivo. Quem é o passivo do Banesprev? Somos nós, tá certo? Nós, trabalhadores que durante anos pagamos a contribuição de uma previdência complementar e temos direito a uma pensão de um benefício vitalício até o final de nossa vida. Isso significa vitalício, claro, estou sendo redundante. Mas quando a gente diz, então, quem é que está ganhando com isso, é o Banco Santander, tá certo? Ele se livra de dívidas, ele quer se livrar de um compromisso que ele tem ainda, que a gente chama de serviço passado, que não é o objetivo agora dessa nossa live, né, Maria? Mas ele está jogando toda a administração, todo o ônus do passivo, que ele tem que arcar, e ele sabia disso desde que comprou o antigo Banco do Estado de São Paulo, o Banespa, ele quer jogar agora esse ônus, esse custo, para nós, participantes, assistidos e ativos, né? E aí ele se livra desse custo. Ele quer só, então, ficar gerenciando os ativos do Banesprev. E, Maria, nessa linha, então, dos pontos que o banco tem seduzido a gente, tem colocado os trabalhadores a migrarem para o plano CD, ele toca num ponto interessante, que é o ponto da herança, né? Ele diz que, olha, veja bem, agora você pode pegar o que você tem lá alocado, na verdade é só o que o participante tem alocado na conta dele, não o que o banco alocou, tá certo? E você pode distribuir isso agora, indicar um herdeiro para que você deixe esse patrimônio que você tenha adquirido, né? Eu vejo mais ou menos assim. Então tá bem, eu vou migrar para isso porque agora eu posso deixar o que eu tenho para alguém. Ou seja, eu estou apostando numa coisa que é o seguinte: tomara que eu morra logo, porque eu posso deixar isso para um herdeiro, né? Isso que o banco não faz muita lógica, né? O que você tem que falar para a gente dessa questão da herança que o banco está usando como canto de sereia para os participantes? É um verdadeiro canto de sereia. O que vai sobrar para os herdeiros dos aposentados, infelizmente, vai ser o aposentado sem previdência. Vai ser o aposentado que vai ser sustentado, que vai ter que ser sustentado pelos herdeiros. Porque dificilmente, Mário, sobrará alguma coisa de uma reserva minúscula, como é essa que deve ir para o participante que migrar. A não ser que ele pense em morrer muito rápido, e ninguém está pensando nisso, né? Ninguém está querendo morrer tão rápido, né? Então, assim, em função de que as reservas vão cair muito, eu suponho que vão cair muito, e depois eu ainda vou te dizer porque elas vão cair ainda mais, vão cair muito e ainda mais, não vai sobrar herança. A herança vai ser o aposentado sem renda, só com o INSS, para os filhos e, eventualmente, os netos cuidarem dele. Essa vai ser a herança, na minha opinião. Eu vou dar só um dado aqui, não é bom ficar falando de muito número para não cansar, mas, olha, os aposentados do plano 2, eles têm, em média, benefício de 4.743.
A média de idade deles, nossa, né, que eu sou desse plano também, é de 62 anos. Então, veja, ele tem, em média, 62 anos e, em média, ele ganha 4.743. A esperança de vida dele, aqui dentro das tábuas de mortalidade, é mais uns 21 anos. Para ele ter esse benefício em 21 anos, de 4.743, ele precisa de uma reserva, que ainda considerando que o dinheiro dele, que essa reserva dele, ganhe todo ano mais de 5% real ao ano, porque essa é a taxa que está lá colocada para definir qual é a nossa taxa atuarial, ou seja, qual é a taxa que realmente faz com que esse nosso recurso consiga cobrir todas as obrigações. Então, é assim, se ele tiver um recurso que renda 5,13 ao ano pelos 21 anos, ele precisa sair com a reserva de quase R$800 mil. Você acha que nesses cálculos que a gente acabou de falar que vai ter tanta redução, alguém vai sair com a reserva de quase R$800 mil para manter o que ele tem? Ele deveria sair com a reserva de quase R$800 mil. Se ele sair com a reserva nos 300, 400, eu dou uma dica aqui. Senta no Bradesco, senta no Santander e pergunta para eles qual é a renda que você pode adquirir com aquela reserva por 21 anos. Vai lá, senta, não precisa acreditar no que a gente está falando aqui. Então, assim, uma dica, na hora que você pegar aquele papel que o Santander vai te dar, e ele vai dizer, ó, você vai ter tal reserva, você senta lá, no próprio Santander, vai lá no próprio Santander, nas agências, e diz, olha, eu preciso comprar uma aposentadoria, uma renda de aposentadoria. Ele vai te dizer, quanto você tem? Você diz, eu tenho 300 mil. Eu quero saber quanto eu ganho por 21 anos. Sabe o que ele vai te dizer? Se ele te disser 1.500, 1.600, dê graças a Deus. Tá? Dê graças a Deus, porque acho que nem vai ser isso. Tá? Estou esticando muito. Tá? Estou esticando muito. Então, de fato, você tem que pegar aquele valor e ir lá. E depois eu vou te dizer que esse valor que o Santander vai te dar como referência não é o valor que vai valer, tá? Depois eu vou falar mais à frente, nós vamos falar mais à frente, do termo de migração que o banco publicou, que é uma verdadeira enganação, assim, para rimar. Então, lá na frente, a gente vai mostrar o termo de migração que diz a respeito desse valor de referência que ele vai te dar no termo de opção para você fazer a sua opção de ir para o outro plano ou ficar no plano BD onde você está. Pontuei aqui, legal. O termo de migração é muito importante. Tem muita gente aqui, todo mundo já recebeu, né? Já viu nos nossos sites o termo de migração. Vamos debater isso, sim. Falando em herança, você falou de a pessoa pegar uma reserva aí no Santander e no Bradesco e ver quanto ela ganha. Parece que isso é um PGBL, um VGBL da vida, né? E vamos lembrar que o Banesprev não é isso. O Banesprev é uma entidade fechada de previdência complementar, né? E além de a pessoa pegar essa reserva, o banco joga uma outra canto de sereia aí, que é dizendo para a pessoa que ela vai poder resgatar uma parte disso antecipadamente, ou até em 6 parcelas, né? Ela vai poder uma parte da sua reserva. E pior, o banco diz assim, que com isso o participante vai ter a liberdade de escolha de fazer um planejamento para a sua vida, né? Eu diria assim, Maria, não sei. Eu acho que se eu recebesse essa reserva, eu não teria que planejar a minha vida, eu teria que planejar a minha morte, né? Porque né, eu vou planejar minha vida com a expectativa de vida, né? E o banco diz isso para o participante, acreditem. Bom, você é participante viu isso, mas quem não é participante, o banco diz que com isso você vai ter a liberdade de planejar a sua vida. Planejar a nossa vida é ter a renda vitalícia para a qual nós contribuímos desde que entramos no Banco do Estado de São Paulo, né? Então, fala um pouquinho dessa coisa, desse adiantamento que o banco quer fazer para tentar atrair mais pessoas para aderirem à migração do plano BD para o CD. Isso, vamos voltar de novo para o tamanho da reserva, certo? A reserva vai sumindo, vai sumindo, vai sumindo. Aí você chega e ainda acha que levando 25% vai sobrar muito dinheiro para você se aposentar depois. Pensa, você vai receber 25%, a sua reserva vai ficar 75% de algo que já vai ser pequeno. Tá? Já vai ser pequeno porque vão ter aqueles descontos todos. Então, algo que já vai ser pequeno, e aí você tira 25%. Aí, esses 25%, você diz, pô, é um bom dinheiro, aí 25%, olhando aqui o meu valor de referência, é um bom dinheiro. Aí o banco esquece ali, né, de dizer que isso é tributado pela tabela progressiva, normalmente, ou regressiva, mas a maioria, nossa, é a tabela progressiva, que é aquela tabela
que chega a 27,5%. Aquela tabela que a gente que nos tributa quando a gente faz a nossa declaração de imposto de renda, ela chega a 27,5%. Então, vai ter uma faixinha aqui embaixo, vai ser isenta, né, daquele valor. Tá. Então, na média, o recurso todo vai ser tributado por quase 27,5%. Então, quando você pensar nesses 25% da sua reserva, assim, já que o banco não te conta, a gente precisa contar, porque o banco, quando é para contar o que é bom, ele conta, e quando é para contar, quer dizer, o que ele acha que é bom, e quando é para contar o que é ruim, ele diz, não, isso aí vocês sabem, todo mundo sabe que tem tributação quando se recebe dinheiro, então, gente, é tributado, e vou repisar, não é tributado só pelo ganho financeiro que você acumulou, o ganho é por conta de ter sido investido, é o capital inteiro, é o 25% inteiro. E por que é inteiro? Porque previdência complementar, na fase de acumulação, é isenta, não tem tributação nenhuma. Então, quando você recebe, você é tributado. Então, quando você recebe mensalmente o seu benefício, como é que você vê lá no seu informe do seu benefício, você vê lá o tributinho, tem lá o tributo mensal. Se você receber 25% de uma vez, você vai ser tributado naquele valor de uma só vez, ok? Tem que pensar, tem que lembrar disso, não pode esquecer disso também. Tá, com certeza. E, Maria, já vamos partir então para a questão da migração, né, que é o que está afligindo as pessoas. Uhum. Eu acho que todo mundo aqui já colocou a hashtag lá, não à migração, né, mas não é só o não à migração. Para partir para esse termo de adesão e antes de não migração, entre as coisas que o banco quer atrair as pessoas, ele fala que você vai ter liberdade de escolha, você vai poder participar de investimento, contribuir mais quem é da ativa, ele fala da portabilidade, né? E quem está na ativa pode ter uma aposentadoria antecipada, né? Você pode falar resumidamente dessas coisinhas, daí a gente parte para o termo de migração? Você pode ter uma aposentadoria antecipada, mas é assim, como você vai depender somente do seu recurso que está lá, se você antecipar, você vai ter menos recursos, porque você não acumulou o suficiente, e você vai receber uma aposentadoria de nada. Então, assim, você quer se aposentar daqui 5 anos, mas você pensa que vai ter dinheiro como se tivesse contribuído por 40, não vai. Você vai antecipar a aposentadoria, e quando você antecipa, significa que você não teve mais tempo de acumular. Então, se você não teve mais tempo para acumular, você vai ter um valor menor, e a tua aposentadoria vai estar calculada em cima de um valor menor, que vai depender única e exclusivamente daquele valor, não tem mais benefício definido. É lá o que tiver. Então, assim, o que é que o banco diz? Você pode receber de 0,2% até 3%, se não me engano, é 0,1% até 3% da reserva. É o tamanho da reserva que está lá. Se você for buscar a reserva antes, ela vai ter a menor e a tua aposentadoria vai estar menor. Uma coisa compensa a outra. Não quer dizer que você está no melhor dos mundos porque se aposentou mais cedo, sim. Então, vamos passar agora, está claro para todo mundo, né? Para quem não estava, para quem está acompanhando, o que era BD, CD, o canto de sereia que o banco está usando para os participantes. Vamos para a migração, né? Vou lembrar aqui, eu falei no começo, a gente falou que o banco veio com essa questão de criar um plano, ele veio lá falar de mudança de marcação de curva para mercado. Aí, em fevereiro, março, vem a história. O banco vai criar um plano CD. Vem a questão da pandemia, o Banesprev coloca no seu site que não ia tratar da criação do plano CD durante a pandemia, e nós estamos no pico da pandemia, alguns dizem no platô, mas estamos no pico, e o mês passado, o banco envia uma carta para o Banesprev dizendo, olha, toquem a criação do plano CD, tá certo? E como eu disse, desrespeitando, inclusive, o acordo firmado com os sindicatos, de que para essa mudança deveria montar um grupo paritário entre o banco e os trabalhadores. Passou por cima disso tudo. Mais uma prova disso é que semana passada, em 2 dias, ele fez uma reunião prévia com a diretoria, com alguns envolvidos do Banesprev, e na quinta-feira passada, né, Maria, que engraçado, no Conselho Deliberativo, o banco aprova a criação do plano CD. Ou seja, a coisa estava parada, ele não ia mexer nisso na pandemia. E só quem é que acha que isso foi surpresa, né, Maria? Na quinta-feira, o plano CD está aprovado, com todos os requisitos já escritos, todas as estruturas, o termo de migração, que a Maria vai explicar aqui para a gente agora, né? Já estava lá prontinho, foi aprovado, né? Tinha um quadro comparativo, você associado, tem lá no site do Banesprev, tem no nosso site da FUBESP também, acho que as outras entidades também têm, CONTRAF, sindicatos e as entidades parceiras, né?
tem um quadro comparativo já explicando tudo, o que muda em cada item do regulamento dos planos, né? Cada participante pode ver lá o que as mudanças do regulamento do seu plano. Então, assim, de repente apareceu isso. E o termo de migração extensivo, complexo, que nós aqui temos debruçado bastante estudando esse termo. A Maria tem ficado assim, muito assim como outros participantes aqui, né? Que a gente tem discutido, né, incansavelmente esse termo, né, Maria? O plano de migração, por exemplo, quando você falou de reservas, né, o termo de migração, você vai explicar para ele bastante agora, mas, por exemplo, ele fala que a reserva no momento que você aceita a migração não é a mesma na hora que você vai se recebendo para o valor, né, a reserva matemática. Esse é um detalhe importante, né? Então, diz para a gente aí, conta um pouquinho assim para a gente, em linhas gerais, o que é importante agora, o que tem nesse termo de migração. Eu quero lembrar aqui, a Mari lembrou no começo da nossa a transmissão aqui, que nós estamos recebendo perguntas, estamos tentando responder aqui as perguntas, né, seguindo um roteiro, mas esta não é, como eu disse no início, a primeira live, nós faremos várias, vamos entrar especificamente em cada ponto, em cada debate, né, com a Maria, com o Walter, Márcia, Rita e outros companheiros, todos que estão aí, desculpe não estar citando todos os nomes, mas estaremos entrando a fundo aqui em todos os debates. Então, as perguntas de vocês, a gente vai tentar responder agora aqui durante, o que não responder, a gente vai estar respondendo nas nossas matérias, nos nossos sites, e depois, no final, eu falo das próximas lives. Mas, Maria, o termo de migração, o que tem aí para a gente destacar nesta primeira live para todo mundo? Então, antes de falar assim dos números lá do termo de migração, eu quero fazer aqui um registro que, na minha opinião, esse foi o maior ataque aos funcionários egressos dos bancos que foram encampados, privatizados aí pelo grupo espanhol, Santander. Esse, depois da própria privatização, eu considero o maior ataque aos direitos dessas pessoas, mas é o maior, sem sombra de dúvida, entende? Por quê? Olha, primeiro, está atacando basicamente aposentados, né, assistidos, pessoas todas já idosas, assim, confinadas nas suas casas, com medo de uma pandemia, sem ter com quem conversar, sem ter com quem discutir o melhor para ele. Então, olha o que acontece. O banco sai e o Banesprev, às vezes falam, olha, porque o participante ativo vai ter mais liberdade, vai poder se programar, vamos contribuir com 130% do valor que ele contribui. Sabe do que o Santander e o Banesprev estão falando? De 691 pessoas que estão na ativa, ou seja, não tem plano para ativo, isso aqui é para aposentados, gente, olha, 691 pessoas, sendo que a maioria desses participantes já quase na hora de aposentar, ou seja, eles já são quase aposentados. Então, não tem mais o que se programar, não é assim, a pessoa de 20 anos que vai começar a sua vida e que vamos ver se é melhor ficar nesse plano que é flexível. Não é disso que se trata. Trata-se de aposentados e assistidos. Então, assim, dos 25 mil, não sei se eu já falei isso, mas se falei, vou repetir para realmente ficar marcado, dos 25 mil atingidos por esse tsunami aí que o Santander colocou nesse momento de pandemia, apenas 691 pessoas são da ativa e 24.495 são aposentados. Então, é assim, é um ataque a aposentados no meio de uma pandemia, tá? Os aposentados em casa. Agora, eles, assim, parece que não tem fim a quantidade de coisa que eles jogam, assim. Não sei se vocês repararam, eles dizem que a data base de cálculo para a reserva de referência que nós vamos, que vai ser oferecida, né, para a migração, a data base de cálculo é fevereiro de 2020. Alguém sabe por quê? Fevereiro não é fechamento de trimestre. Fechamento de ano também não é fechamento do ano civil. E ele posiciona ali no dia, em fevereiro, no final de fevereiro, para dizer, olha, a sua reserva vai ser baseada aqui em fevereiro. Eu vou mostrar aqui um levantamento que fez a nossa amiga Márcia Campos, que ela fez esse levantamento. Olha, em novembro, nós tínhamos um plano 2, que é o alvo disso tudo, porque depois a gente vai falar dos outros planos, não tem nenhum sentido para os outros planos, então o alvo é realmente o plano 2. O plano 2 tinha, em novembro, antes de marcarem os títulos a mercado, a gente estava com um déficit, sim, de 125 milhões.
num patrimônio de cerca de 7, 8 bilhões, se não me engano, acho que isso, uns 7 bilhões, talvez. Aí, quando chega em dezembro, eles remarcam o mercado no momento em que o mercado está numa volatilidade danada e os nossos títulos são muito bons em relação ao que estava vigindo aí no mercado, aí são muito bons para conseguir superar tudo ali no mercado, e a gente conseguiu ficar com um superávit de 407 milhões. Olha, a gente teria um déficit de 125 milhões, passando por superávit de 407 milhões, sem vender um título, sem comprar um título, sem fazer nada. Ou seja, criou-se um volume de dinheiro desse tamanho. Quando chega em fevereiro, esse superávit, ele está em 379 milhões, tá certo? Aí o banco posiciona aí as nossas contas, sendo que ele apresentou esses números assim, a primeira carta dele, acho que é do dia 12 de junho. Então, ele sabia muito bem o que estava acontecendo no mercado com os nossos ativos. Não foi uma surpresa, não era uma novidade, tinha conhecimento do que estava acontecendo. Sabe como é que estava em março? Os nossos ativos, sabe como é que estava em março? A gente estava com um déficit de 251 milhões. Lembra que a gente estava com 125 lá em novembro, antes de marcar os títulos a mercado? Virou um superávit imenso em dezembro de 407 milhões. Em fevereiro, o superávit de 379 milhões. E aí, quando chega em março, já do conhecimento do banco e do Santander, temos um déficit de 251 milhões. Óbvio que aqui a gente está no meio de uma pandemia, foi uma queda absurda, mas é um pouco estranho. É um pouco estranho que alguém que administre o fundo de previdência, que cuide da aposentadoria dos trabalhadores, faça uma conta dessas e apresente para valor de referência para a migração um valor que é sabido que ele vai oscilar muito. Então, quando eu disse para você assim, olha, você pega aquele valor que vão te oferecer e vai lá perguntar quanto você compra de renda, quanto você compra de aposentadoria mensal em qualquer banco. Saiba você que o valor não será esse. O valor será aquele que, ao final da migração, lá talvez em outubro, setembro, outubro, o valor é aquele que, de fato, vai ser migrado. Então, o valor nem é aquele que você tem como referência. E aí, eu vou falar do termo de migração, que é um verdadeiro descalabro, porque diz o seguinte, olha, primeiro vou dizer que ter o valor de referência e ter o valor de recálculo faz parte das normas, tá? Isso faz parte das normas. Você tem até porque ninguém saberia quantos iriam migrar antes de juntar a quantidade de pessoa tal que se dispõe a migrar e fazer novas contas. Então, isso de fato existe, tá? Existe o valor de referência e existe o valor de recálculo. O que não existe o que está, quer ver? Vou até dizer onde está para vocês até conferirem depois. É no item 4.2 do termo de migração. O que é que diz lá? Que o termo de opção que você fez pela migração é de caráter irrevogável, irretratável e irreversível. Mesmo que, e isso não faz parte de nenhuma norma, mesmo que o valor do recálculo da reserva fique abaixo do valor de referência, sem você nada poder reivindicar, nada poder pedir além do que você vai receber. Ou seja, é quase, desculpa, até o termo é quase uma armadilha, porque você assina um negócio aqui com referência no mês de fevereiro, que eu mostrei como é que estava fevereiro e como é que já foi março, tá certo? E aí você assina aquilo com a referência a fevereiro, e depois acontece essa volatilidade absurda que está acontecendo no nosso plano, aí você chega lá e diz, puxa vida, eu pensei que ia receber 300, mas vão ser só 200, eu vou querer desistir. Não pode, você assinou e já era, está assinado. Olha, gente, isso nos parece, olha, eu se tivesse como gestor de um fundo de pensão, eu teria muita dificuldade de
de fazer uma coisa. Bom, eu não faria, jamais ninguém, assim, é difícil até que alguém faça. Você tem o seu CPF, à disposição de um fundo de pensão para escrever um negócio desses. Olha que coisa, por que se pega fevereiro como referência? O que é fevereiro? Fevereiro é antes da pandemia, só isso. Fevereiro é antes da pandemia, entendeu? Então, depois da pandemia, como é que vai ser? Aí eles já sabem como é que vai ser. Já teve uma queda imensa de março e abril, aí depois de abril, mas começa a melhorar, mas vai melhorando aos poucos, e não se sabe o que vai acontecer lá para setembro, outubro. Pode ou não ter um novo aumento dessa doença que está aí, que a gente não sabe. E o mercado, de novo, a se atrapalhar a tal ponto de ficar como está agora em março, como ficou em março. Do conhecimento do banco, do conhecimento do Banesprev, antes de fazer esse termo de migração. Gente, é uma coisa realmente impressionante. Eu achei realmente essa parte impressionante. É quase que assinar um cheque em branco para o Santander. Você assinaria? É ruim para assinar um cheque em branco. Um cheque em branco é ruim para assinar, e assim, é para assinar um cheque em branco para o Santander. É isso aí, Maria. Esse é um dos pontos. Tem mais, é melhor você ir perguntando mais aí, talvez. Tem uns, por exemplo, os empréstimos. Os empréstimos, eles, na primeira comunicação, eles diziam o seguinte: então, os empréstimos eram quitados, ou seja, na hora que eles tirassem também os empréstimos da reserva, era capaz do cara ir pedir, pelo amor de Deus, para... nem sei para quê, porque ia desaparecer a reserva dele, porque você pega um empréstimo para pagar, muitas vezes, em 60 meses, em 70 meses, 72, ou seja, você pode ter um empréstimo muito grande lá. Aí, se você tira a vista da reserva, então, realmente era um verdadeiro absurdo, e no primeiro comunicado eles diziam isso, que iam descontar da reserva, mas agora eles melhoraram um pouquinho, falaram que não, esse empréstimo, ele vai seguir para o outro plano. Agora, veja você, se você está pagando no plano atual uma prestação de R$1.000, pense se você vai conseguir pagar essa prestação com aquele benefício que você vai receber lá. Dificilmente. Outra coisa, quando você faz o empréstimo aqui no plano BD, você tem um fundo de risco. Você paga dentro das suas parcelas, lá se joga um valor que é para formar esse fundo de risco. Que é para quê? Caso você tenha a infelicidade de morrer antes de acabar o empréstimo, não fica de herança para sua família, herança invertida aí com sinal negativo para sua família. Aquele fundo quita esse empréstimo. Não está dito lá no termo de opção, aliás, de migração, que esse fundo acompanhará esse empréstimo, entendeu? Não está escrito, porque essas coisas... Se depois o banco quiser, se o Santander quiser avisar, não está escrito, mas se você é bonzinho, quem sabe eu até mando parte do fundo de risco para lá, mas como eu não sou bonzinho, vou deixar aqui mesmo, entendeu? Então tem isso, então processos judiciais, vai ser a maior complicação, os processos judiciais, onde vão ficar aqueles dinheiros, aquele dinheiro todo que está lá junto, lá, já reservado para fazer frente a muitos desses processos, porque os processos eles são classificados assim, quando é passível de perda, já tem aquela reserva ali, que já foi diminuída a sua reserva, do seu dinheiro, para quem vai ficar, não diz para quem, está tudo lá mais ou menos, tá? Está tudo mais ou menos, mas não diz exatamente direitinho como é que vai ser, está tudo mais ou menos. Então, vou dizer de novo aqui, né? É isso aí, Maria. A gente chegou, então, na questão da migração, do termo de migração. A gente tem recebido aqui várias perguntas, estamos tentando aqui responder ao ar, a coisa fica, né? Temos o suporte aqui dos nossos jornalistas da FUBESP, né? Que estão aqui nos apoiando, mas fica um pouco complicado e vou respondendo à medida do possível. Mas tudo vai estar no nosso site, nós vamos falar isso depois. Enviem perguntas, mais perguntas. E como eu disse, essa aqui é a primeira live, né? Nós teremos outras tantas, com vários participantes aqui, várias pessoas para dar uma orientação. O momento é difícil, vamos dizer de novo, né, Maria? O momento é de pandemia, né? E é nesse momento que o banco vem implementar o que eu posso chamar de saco de maldades, né? Uma expressão usada antigamente por um ministro aí. E usando a expressão de um ministro atual, ele diz que agora é o momento de passar a boiada, tá certo? Enquanto as pessoas estão preocupadas com pandemia, com alguma coisa, vão passar a boiada, né? É isso que está acontecendo, é isso que o Banco Santander está fazendo agora, atacando os trabalhadores da ativa e trabalhadores da aposentada. Aproveitando o momento, estamos aqui isolados, tentando cuidar da nossa saúde, o nosso público do Banesprev, né, já é um público de um pouco mais de idade,
Então, estão em casa, todos se cuidando aqui com sua saúde, e o banco aproveita esse momento para, por que não dizer, passar a boiada, que é a implementação desse plano CD. Então, a gente viu um pouquinho aqui da histórico do plano, o que é BD, o que é CD, como é que o banco agiu nisso, né, que ele volta agora em junho a atacar, já aprovou o plano CD no Conselho Deliberativo, como eu disse, né, agora está indo para a Previc, e as entidades, aqui a FUBESP e a Contraf, o Sindicato de São Paulo, os demais sindicatos, estão atuando juntos na defesa dos trabalhadores, da ativa e dos aposentados, né, uma unidade como nunca se viu aqui na nossa luta em defesa do Banespa, né, dos trabalhadores do Banespa. Falei antes lá das ações, né, Maria, que a gente tem ações aí, alguns sindicatos entrando, estamos juntos, é importante que vocês acompanhem nosso site sempre, mas agora, Maria, a gente está vendo a migração, eu acho que para a gente aqui está claro, né, é não a migração, né, não tem por que pensar em migração, isso somos unânimes, né, mas aí vem aquela coisa, bom, eu não migro, né, e é isso, não acontece mais nada, né, o que vai acontecer se eu não migrar, né? Eu disse, a gente vai fazer várias lives aqui. Esse é um ponto muito específico, eu acho que a gente tem que estar 5 horas de live aqui para discutir isso da não migração, mas vamos antecipar agora essa primeira live, né? E aí dar um gostinho para chamar as pessoas mais para as outras lives, né? O que acontece, né, Maria? Vamos explicar para as pessoas aqui, se a gente não migrar, quais os riscos também, quais as coisas que a gente pode já antever aí, se preparando, para não simplesmente dizer não migro e aí, né? E aí? Maria. Olha, a primeira coisa, como eu falei lá no início, né, lá no início da fala, o alvo é o plano 2, tá certo? O alvo é o plano 2, porque nem o edital de privatização do Banespa, com toda a maldade que tinha lá, não conseguiu trazer uma coisa tão ruim, não trouxe tanta maldade. Por quê? Porque lá, por exemplo, foi criado o plano pré-75. O plano pré-75 é um plano que as pessoas que são do Banespa sabem, né? Foi criado porque quem trabalhou no banco até 1975, eles têm aposentadoria garantida, aposentadoria vitalícia, igual ao seu salário da ativa, garantida pelo Estado de São Paulo, tá certo? Então, não tem conversa, esse pessoal aí não tem conversa. Então, quem é que está nesse grupo? É o pessoal do plano pré-75, que foi um plano criado, e até no edital de privatização está dizendo o seguinte, é de única e exclusiva responsabilidade do banco, não pode, em hipótese alguma, tirar o patrocínio, ou seja, para esse aqui, esquece, não vai tirar o patrocínio, não vai fazer nada. Então, o que é que ele vai buscar num plano CD? Outro plano é o plano 5, é um plano imenso, é um plano muito grande, que, olha, na posição de dezembro tinha 12 bilhões de reais, tá? Óbvio que quando chegou em março já estava em 11.600 por conta daquele movimento que eu já expliquei. Então, é um plano também que todas as pessoas que estão aí, elas são oriundas do quadro de carreira do Banespa, o pessoal que entrou até 1975. Esse pessoal aqui sequer aderiu a plano algum. Eles estavam sendo pagos através do Departamento de Recursos Humanos do banco, com recurso da Fazenda. Aí o banco fez lá, junto com o Banesprev, criou um plano e jogou essas pessoas lá. Essas pessoas sequer aderiram. Então, essas pessoas, elas têm garantidas as suas aposentadorias, tanto os que entraram no plano pré-75, que foi criado e acordado, e as pessoas realmente aderiram, mas com essa garantia que veio no edital de privatização, de que é de responsabilidade única, exclusiva do banco, se tiver déficit é o banco que paga, a taxa de custeio administrativo é o banco que paga, está tudo ali, e esse pessoal do plano 5 que não tem com que se preocupar. Então, você veja que a gente está falando de 2 planos, um que tem recurso de quase 2 bilhões, o outro recurso de 11 e pouco, agora na posição, dentro de um recurso total de 24 bilhões, que é o que o banco está mirando nessa proposta de migração. Ele está mirando cerca de 25 bilhões de reais para trazer para um plano CD, que, na verdade, sabe Deus o que é que vai chegar lá, né? Não se sabe, porque o número vai variar, mas é assim. Então, essas pessoas não têm por que migrar, não tem risco algum. Então, plano 5,
plano pré-75, plano 1, que é de única responsabilidade do banco também, qualquer déficit que tiver lá, o plano 1 também, plano do Banesprev. O plano, tem o planinho 4, que é muito pequeno, então o que é que sobra de fato? É o plano 2, e aqui é o plano, porque os outros são muito pequenos, assim, eu não tenho muito conhecimento dos outros planos, dos egressos de outros bancos, mas a gente acompanha muito bem, a gente sabe do Samprev 1, Samprev 2, Samprev 3, na verdade, o Samprev 1, ele é alvo da migração também, por quê? Porque é plano que eles entendem que dá muito risco para o banco. Então, assim, tudo que é plano BD, de benefício definido, eles querem jogar o risco só para o participante. Então, todos os que são alvo da migração aqui são aqueles que realmente levam risco para o banco. Então, o que é que acontece? Esses planos, na verdade, só quem está mesmo assim na dificuldade maior mesmo é o plano 2, porque é um plano grande, com muitos participantes, a maioria é aposentada também, né? Então, quase todos aposentados, só para dar um número aqui, deixa eu ver. Olha, tem, assim, 10.488 aposentados e somente 556 ativos. Ou seja, um total de 11.044, só tem 556 ativos. Ou seja, é aquele ataque aos planos de aposentados. E assim, e é tão cruel que até o edital de privatização do banco dizia assim em algum momento: olha, vocês podem fazer negociações para tirar o patrocínio desses planos da forma como eles estão, vocês podem criar outros, vocês podem oferecer a migração, e a partir desse comando aí do edital é que os sindicatos começam, nesse caso o Bancário São Paulo e outros sindicatos aí, ligados aí às bancárias, começam a ter essa cláusula de negociação para fazer aquele grupo que com paridade entre os trabalhadores e os sindicatos para estudar o que fazer com esses planos, só que isso tinha algum sentido para o banco. Para nós nunca teve sentido, porque para nós era bom ficar onde a gente estava, que estava bom, o nosso plano é bom, o nosso plano é ótimo. Mas para o banco fazia algum sentido e tinha alguma lógica quando você ainda estava no processo de acumulação. Porque em todos os lugares onde eu já vi fazer saldamento de planos para criar plano novo, você garante o direito adquirido até aquele momento. Você não faz assim, você não está atacando os aposentados. Não é para fazer assim, gente, não pode ser assim. Você não está atacando os aposentados, tirando seus direitos. Aí, veja, lá no edital dizia o seguinte, falava de tudo isso, aí dizia assim, ponto. Em qualquer situação, deve ser respeitado o direito adquirido do assistido dos planos. Está lá, está escrito. Deve ser respeitado o direito adquirido do assistido, que é igual ao aposentado, dos planos. Queria dizer o seguinte, olha, vamos mexer nos que estão na ativa, e naquela época tinha muitos ativos. Tinha pouquíssimos aposentados. Nosso plano 2 começou o primeiro aposentado logo na sequência. Ou seja, aquilo era para outro contexto, não era para esse contexto aqui. Como é que você agora vai desestabilizar os planos? E assim, vamos dizer, é voluntário. É voluntário, mas você fica fazendo vídeos profissionais, com a pessoa falando, até sorrindo, entende? Até sorrindo, como a gente viu aí. Isso é para sorrir, isso é para chorar, gente. Então, aparece assim, o pessoal do Banesprev sorrindo, dizendo que o aposentado agora sim, que agora vocês vão ter um plano flexível. Flexível para quê? Para que aposentado precisa de plano flexível? Aposentado precisa de plano bom, de benefício bom, que é o que nós temos, não é de que flexibilidade. Olha, então, do total, assim, geral, como eu falei, são todos aposentados. Não existe esse negócio de sair desestabilizando os planos de aposentado. Está mexendo com o aposentado por quê, exatamente? Porque é bom para o aposentado? Creio que não. Para que esse esforço todo? Numa pandemia, é porque é bom para aposentado? É só pensar, né? E, claro, né? Não é. A gente já está aqui com 1 hora de live, a gente está tendo bastante, não sei se a palavra é assistência, né? Mas bacana, pessoas que estão acompanhando, mas é porque o momento exige, né? Porque a situação exige. De novo, né? Questão de pandemia.
A gente tem recebido aqui algumas perguntas, Maria, vamos dar uma pincelada então, que é o que aflige o dia a dia, a pessoa que está lá, né? E bom, e agora, o que eu faço, tá certo? Então, por exemplo, a gente falou de migração aqui, a questão da migração, eu acho que o banco colocou, ele vinha colocando lá antes, que a criação do plano CD se daria se houvesse um percentual, inicialmente, de 40% de adesão. Ou seja, e 40% não do número de pessoas, mas 40% total de recursos, né? Ultimamente, ele já voltou atrás, ele falou já que tem que ser, ele cria o plano se tiver com 30% de percentual de migração. Isso pode mudar a semana que vem, né? A semana e até a aprovação da Previc, o banco acho que pode chegar e dizer, olha, se migrarem 5%, eu crio o plano CD, tá certo? A nossa campanha é para não criação do plano. A FUBESP, com as entidades parceiras, a Contraf, o Sindicato de São Paulo, a FEEB, os demais sindicatos e federações, estamos juntos nessa campanha contra a migração, em defesa do nosso patrimônio, estamos unificados nessa campanha, né? Então, é não migração, mas uma das perguntas, assim, para a gente já encaminhando para o final, e a gente depois vai responder as demais, e o que acontece se não atingir esse percentual de migração? Deixa eu te contar, Mário, já está lá no termo de migração, naquele termo fatídico de migração, já está lá. O banco pode colocar o percentual aonde ele quiser. Minha opinião, o banco vai criar esse plano, qualquer que seja o número que for para a migração, desde que seja um número que a Previc entenda que é viável para ter um plano, porque a Previc exige uma quantidade mínima de participantes para o plano ser viável, né, para não sair criando planinho de monte, então tem que ter o plano tem que ter um número mínimo de participantes e um número lá de reserva. Então, assim, basicamente um número mínimo de participantes. Então, minha opinião, o banco vai criar esse plano, qualquer que seja o número de migrações, que dê condição dele criar um plano. Porque o banco está querendo, não é ajudar ninguém, não é que fique bom para a gente, o banco está querendo que fique bom para ele. Então, o que é melhor para o banco? Ter 1.000 pessoas fora desses planos de benefício definido, com tantas obrigações que ele tem, ou dentro desses planos? Óbvio que se tiver 1.000, na minha opinião, assim, eu se estivesse lá, criaria, tá? Então, como ele já deixou aberto lá no termo de migração, primeiro ele falou que baixaria para 30, mas depois ele deixou aberto, porque alguém deve ter dito, mas por que fechar? Deixa aberto, porque aberto é bom, você pode criar esse livro de alguns, pelo menos. Eu, se tivesse na posição do banco, eu criaria, desde que fosse um plano viável perante a Previc, com certeza. Isso. Entendeu? E tentando migrar aqui duas perguntinhas, né? Como é que fica a situação especial do plano 2? Mas vamos já, eu afirmo já, asseguro aqui, que isso vai ser tema de debate de uma próxima live, né? É muito importante, mas a gente já pode dizer assim, o que é pior, Maria? É pior migrar para o novo CD ou a retirada do patrocínio, se o banco aplicar isso para quem ficar no plano 2 como está? Olha, Mário, a retirada de patrocínio é algo que a gente nunca quis, óbvio, né? Que é melhor ter patrocínio do que não ter patrocínio, né? A gente nunca, de forma alguma, iria batalhar por uma retirada de patrocínio, tá? Mas, dado o plano tão ruim, com tanta coisa ruim que veio nessa oferta do banco, eu te digo que a retirada de patrocínio, na minha opinião, preciso que alguém me convença que seja pior, na minha opinião, é melhor. Vou te dizer por quê. Porque tem regras de retirada de patrocínio que são muito mais firmes do que isso que o banco apresentou para a migração. Tem uma coisa que, por exemplo, é muito superior na retirada do patrocínio, é que lembra que a gente tem uma esperança de vida que está lá definida na tábua de mortalidade, então tem uma esperança de vida que, sei lá, você ia viver naquela tábua 85. Então, se o banco retirar o patrocínio, você com 85, ele não pode dizer, acabou sua reserva, entende? Porque na migração ele pode, olha, a sua reserva é simplesmente mais 15 mil reais, toma e sai, vai lá fazer o que você quiser com a sua reserva, você já tem 85, só que na retirada de patrocínio é obrigatório garantir pelo menos 5 anos de reserva, né? 5 anos de benefício, de reserva necessária para cobrir o benefício. No mínimo 5 anos. Então, se você ainda está a 5 anos do limite da tábua de mortalidade, você vai ter os 5 anos. Se você já estiver mais perto, já tiver a 4, a 3, a 2, a 1, você vai ter os 5 anos.
Então, o banco é obrigado a aportar mais recursos que garanta pelo menos 5 anos de benefício para o participante assistido, qualquer que seja a idade dele. Isso está lá na regra de retirada de patrocínio. Outra coisa, lá na regra de retirada de patrocínio, pode ser uma coisa pequena, mas vamos aqui colocar que é alguma vantagem, vai. O gasto com a retirada de patrocínio é de responsabilidade do patrocinador. Aqui, ele teve a coragem de botar aqui no termo de migração que quem vai pagar esses custos da migração, que é chamar advogado para fazer novos regulamentos, chamar atuário para fazer estudos atuariais, quem vai pagar essas despesas são os próprios participantes em conjunto com o banco. Por quê? Porque vão sair do fundo administrativo, que é o tal do plano de gestão administrativa, o PGA, vão sair de lá. Ou seja, nós estamos pagando para que o banco nos ofereça um plano que a gente, pelo menos eu não quero. Você entendeu? Então, tá lá. Então, lá, já na retirada de patrocínio, diz que é responsabilidade dele. E aqueles 5 anos a mais para os aposentados, qualquer que seja a sua idade, é de responsabilidade do banco, do patrocinador, dos patrocinadores. Ele não tem que tirar da nossa reserva para cobrir o outro, não. É gasto a mais para ele. Então, tem isso, tem outras coisas, assim, de tentar fazer negociação coletiva para sair para um outro plano, talvez um plano instituído, pode ser instituído um plano dentro do próprio Banesprev para você ir para lá. O que é que eu digo, gente? Assim, o que é o fecho desse negócio? É nos mantermos juntos, qualquer que seja a situação. Ou a gente fica junto no nosso plano, do jeitinho que a gente está, ou a gente fica junto numa retirada de patrocínio, na criação de um plano CD não instituído, que pode ser criado por entidades de classe, até pelo próprio Banesprev, mas pode ser por entidades de classe, quaisquer entidades de classes, entendeu? Então, na verdade, o mote dessa questão fica junto, porque se você se separar, você vai quebrar o mutualismo e você vai perder. Qualquer que seja a decisão, que seja uma decisão para sair junto num plano instituído, criado pelas associações, que, por exemplo, não pode ser um plano BD também, é um plano CD, do jeitinho desse que o banco está oferecendo, porque as associações não podem criar plano BD, para não criar responsabilidade do tamanho que é a responsabilidade de um plano BD, que é disso que o banco está querendo se livrar. Então, vai ser também CD? Vai, mas se é CD esse pior, então a gente precisa debater mais para frente, eu acho, né? Pegando esse gancho importante, né? Que é importante, assim, que a gente estejamos juntos, né? Que a gente esteja unidos, tá certo? Então, por isso, a indicação agora, né? O que estamos discutindo é não a migração. A gente fica nesse plano aqui, que é um plano de mutualismo, né? Que um garante a estabilidade do outro, né? A continuidade do plano de previdência do outro, e nessa unidade também é que estão trabalhando as associações, né? A FUBESP, as entidades parceiras, associações parceiras, a Contraf, o Sindicato de São Paulo, a Federação de São Paulo, os demais sindicatos pelo país, as demais federações, estamos trabalhando junto nessa unidade. Como eu disse no início, a gente teve uma campanha muito exitosa aqui nacionalmente, conseguimos num dia só, no dia 16 de junho, mais de 10 mil tweets, inclusive retweets por pessoas importantes, assim, que fora da nossa bolha sindical, né, parlamentares, pessoas do meio do entretenimento, das artes, fizemos esses retweets. A gente fez também vários cards, vários vídeos que estão aqui no nosso site. Acesse o site da FUBESP, da Contraf, do Sindicato de São Paulo, vocês estão lá todo esse material e as matérias que temos feito. Além disso, a gente fez uma campanha, estamos fazendo, né, desculpe pelo FES, uma campanha internacional muito importante com a UNI Global Union, né, que é a entidade global dos sindicatos aqui de trabalhadores, que representa mais de 20 milhões de trabalhadores no mundo. Enviamos com essa campanha internacional da UNI uma carta a Juan Gorostidi, que é responsável por RH do mundo, lá no Santander, em Madrid, né? Aqui, internamente, também capitaneada pela UNI, pela Uniaméricas, Contraf e sindicatos, a gente está com uma campanha, acessa lá no nosso site da FUBESP, uma campanha para enviar uma carta ao Sérgio Rial, falando do descalabro que é
fazer uma mudança desse tamanho de um plano, quer dizer, essa mudança sempre é, mas nesse momento, como eu disse, de pandemia. Já enviamos mais de 6 mil cartas para o senhor Sérgio Rial. Se ele não nos ouve, se ele não quer negociar conosco, não quer sentar na mesa de negociação para discutir, vamos entupir o e-mail dele e vamos forçar, sim, uma negociação. A gente está aqui para conversar, a gente não pode ser atropelado pelo que o Banco Santander tem feito com os trabalhadores da Ativa e com os trabalhadores aposentados. Eu vou chamar agora aqui a Mari, nossa jornalista, né, para passar algumas informações aqui. Aí, se tiver mais alguma coisa que acrescentar, alguma pergunta, e a gente já está aqui já com quase 1h30 de live, né, encaminhando um pouco aí para a finalização. Para as pessoas, hoje sexta-feira, tem balada, certo? Vamos para a balada todo mundo. Balada caseira. Então a Mari tem algumas coisinhas para falar com a gente aqui, né, Mari? Quero agradecer a Mari e o Mário por essas explicações. Conseguimos, em 1h15 de live, uma audiência de 800 pessoas, em torno de 800 pessoas. É sinal que esse tema é muito sensível, né, para os beneficiários do Banesprev. Teremos outras lives. Gostaria que as pessoas que estivessem nos assistindo seguissem as nossas redes sociais, que está passando aí no rodapé da tela, né, do nosso vídeo, e porque em breve já vamos noticiar as outras lives que acontecem, inclusive acontece uma já na semana que vem. Então, todos ligados nas nossas redes sociais. Agradecer mais uma vez o Mário e a Maria pelas explicações e agradecer a nossa audiência também. Gostariam de deixar agradecer, né, a todos que estão nos assistindo. Espero ter passado a mensagem. É um assunto um pouco árido, né? A gente tenta falar numa linguagem que seja uma linguagem em português e não em matemática, né? Mas nem sempre é fácil. Espero que tenhamos atingido o objetivo. Agradecer muito e quero fazer uma referência também aqui à ANAPAR, Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão, que tem sido uma associação aí, uma batalhadora desde o seu início, na defesa de todos os participantes, de todos os fundos de pensão. Foi até eu participei, inclusive, da criação da ANAPAR, acho que há uns 18 anos, 20, acho que é bom nem falar a data, porque depõe contra a nossa idade aqui, e essa entidade, hoje eu dou consultoria para essa entidade, então eu estou acompanhando muito de perto tudo que está se desenrolando nesse ramo de previdência complementar, e te digo que não está fácil, tá bom? Então, agradecer e esperar que possamos responder tudo que ficou pendente aí, talvez depois, através da nossa associação aí da FUBESP, a FABESP, vamos ver. Então, é isso, agradecer e juntos, porque se nos separarmos vai ficar complicado. Então, obrigada, Mário, obrigada, Mari. O Mário está sem som. Sem som. É verdade, desculpe, ao vivo isso acontece. Obrigado, Maria. Então, eu agradeço também a participação de todos aqui, né, com as perguntas que eu disse que serão respondidas. Essa live vai ficar no nosso site, né, vocês vão poder acessar essa live, distribuam aí, recomendem se vocês gostaram, claro, para quem não assistiu. Agradeço também, vamos lembrar aqui, o nosso presidente Camilo Fernandes, que não pôde participar aqui hoje, né, por motivos pessoais, como explicamos no início, mas em nome dele também, e aí agradeço a todo mundo, e a Mari para fazer o encerramento. Então é isso. É isso mesmo, como você falou, a live, logo que a gente acabar, ela vai estar disponível no nosso canal do YouTube, ficará disponível no nosso canal do Facebook também, e no nosso site. E fiquem em casa, protejam-se, e se precisarem sair, usem máscara. Um abraço a todos. Vamos para a balada. Obrigado, gente. Obrigada. Até a próxima.